Olá pessoal, tudo bem? Estou aqui hoje para comentar com vocês sobre uma prática que eu tenho feito nas minhas aulas ao longo desses últimos anos, que eu comecei a adotar para poder me desenvolver alguns aspectos e também porque isso vai na linha daquilo que eu tenho desenvolvido há alguns anos já, tanto no trabalho com a arte como no trabalho com a filosofia, né? Que é o seguinte. Eu fui percebendo que na medida que eu fui dando aulas de filosofia sobre assuntos como Platão, Aristóteles ou filosofia oriental, Bhagavad Gita, hum, a Buda, a Voz do Silêncio e tantos outros temas relacionados ao desenvolvimento pessoal e à construção de uma melhor versão, né, nossa, enquanto seres humanos, né, através do desenvolvimento de uma moral sólida, né, como eu já conversei aqui com vocês sobre isso nas eita, naquele livro As Fronteiras da Técnica, né, do Gustavo Corsão, e eu fui percebendo que eu fui dando essas aulas e anotando tudo, né, para não perder, obviamente, as coisas que eu precisava falar. Só que eu ficava bem metódico, né? Eu sou um professor bem exigente, assim, né, nas minhas aulas de instrumento, principalmente. E eu percebi que acabava ficando muito preocupado com os mínimos detalhes daquilo que eu precisava passar e, e não estava conectado ali com o momento, né, com a presença daquele momento. Então, eu queria falar sobre isso, né, sobre falar com o coração. Como é que é isso? Como isso se constrói? Por que eu comecei a adotar uma prática diferente, né? Ou seja, normalmente quando vamos dar uma aula, a gente já estuda bastante sobre aquele tema, né? E só que eu, além de estudar e aplicar a aula, né? Eu ficava realmente no detalhe da coisa e preso a inúmeros termos e palavras e coisas que eu me apegava muito a elas e ficava travado nisso, né? Isso acontece, acho que as pessoas que têm uma tendência a ser mais dialéticas e buscar uma certa precisão nas coisas vão ter esse comportamento mesmo, mas eu via que estava me travando muito, né? E acabava que a aula não atingia o seu objetivo, que era justamente levar as pessoas, né? Assim como a música, né? A filosofia é essa música que se faz com a alma e, e a ideia de uma aula de filosofia é fazer com que as pessoas atinjam um estado de consciência superior e que a partir desse estado de consciência elas possam tomar melhores decisões, trabalhar coisas mais profundas em sua vida. Então, o falar com o coração ele está relacionado através de a partir de uma vivência que eu tive, né, desse processo. Então, eu comecei a deixar de lado as minhas anotações e as levava assim, né, para caso de precisar realmente, mas no geral eu hoje quase que sempre deixo as anotações de lado, porque eu não as preciso dela, né? Porque aquilo que eu já estudo prova ser mais que o suficiente, né? Antes de dar uma aula, antes de fazer uma aula, não é que as aulas são improvisadas, não é disso que eu estou falando, mas que quando eu vou ministrá-las eu não preciso das anotações porque eu já tenho ali no meu coração aquilo que eu quero dizer. E também permito que o momento possa me inspirar a alguma coisa diferente, né? Então, como eu penso que deve ser uma aula de filosofia, né? Um, algo que seja, deve ser trazido, né? Um problema colocado e como uma espécie de nó que eu precise apresentar a vocês e ir soltando esse nó devagar, né? Vagarosamente. Ou simplesmente cortando o nó de uma vez e acabando com o problema
porque muitas vezes as coisas são muito mais simples do que nós fazemos parecer sê-las, né? Porém, o fato é que precisamos trazer essa carga de energia daquilo que nós estamos falando. Não basta apenas que as coisas estejam certas conceitualmente, elas precisam estar certas também no nosso coração, né? Elas precisam estar certas na mente e no coração. Eu, eu tenho trazido aqui já algumas vezes que a razão verdadeira ela só vai nascer quando as emoções estiverem saudáveis. Ou seja, a razão só nasce em um ambiente saudável, emocional, né? Um ambiente emocional saudável. Porque do contrário, nós não conseguimos tomar as decisões corretas, coerentes. E por isso, a minha insistência no trabalho com a arte. Porque a arte consegue trabalhar diretamente nesse processo emocional. Mas, enfim, o que que vem a ser? Como podemos falar, né, com o coração? A boca só pode falar daquilo que o coração está cheio. Não se trata de memorizar algumas coisas, né? Do tipo, eu tenho aqui um livro aqui do Hugo de São Vito, né? E eu vou simplesmente pegar aqui um tópico ao acaso, e eu vou chegar e dizer a diferença entre meditação e contemplação. Essa aula eu ainda não trouxe aqui no canal, né? A diferença entre contemplação e meditação. E eu chegar e ler isso aqui, né? A meditação é um reconduzir o pensamento de modo assíduo e aguçado, quando nos esforçamos para esclarecer algo obscuro ou quando procuramos penetrar no que está oculto. Enfim, tanto faz. A contemplação é a visão perspicaz e livre que o espírito tem das coisas que normalmente são percebidas de modo confuso. Eu estou falando aqui, mas não interessa agora a definição disso, eu só peguei porque esse livro estava aqui à mão. Mas o que eu quero dizer é que esses conceitos, eu ainda estou estudando esse livro, ainda estou estudando esse material e tenho passado para vocês na medida em que eu tenho absorvido um pouco mais, né? Mas esse é um livro que a gente absorve e reabsorve várias vezes. Mas eu preciso não só ter o conceito na minha frente, na minha mente, memorizado, mas eu preciso atesourá-lo para que ele diga alguma coisa. A boca só pode falar do que o coração está cheio, porque as coisas não são simplesmente aqui que vem a parte difícil de explicar, né? As coisas não são simplesmente um corpo, né? Por isso que quando eu falo sobre poesia, eu falo sobre o corpo, a alma e o espírito da poesia, porque apenas analisar ou avaliar os elementos corporais, que são os elementos, aspectos formativos, formais, das divisões silábicas, da forma do verso, o aspecto externo que ele apresenta, isso não é o suficiente para dizer qual conteúdo ele traz. É como se fosse essa diferença entre forma e conteúdo. Eu posso falar uma palavra, né? Mas essa palavra não vem com a carga que ela tem, porque eu não sinto isso em meu coração, certo? E eu posso dar um exemplo de teatro, né? Ou de declamação de poesias, a gente pensa nessas coisas, né? Se eu falo, se eu penso numa palavra e falo ela com a sua potência, né? Tipo, amor, que o gesto humano não escreve, é muito diferente de eu falar amor, que o gesto humano não me escreve. A carga que eu dou em cada palavra, né? A ênfase que eu dou, o amor, ele é muito mais forte do que o amor, né? Ainda que eu possa fazer talvez com o amor mais simplório, mais menos presente, menos impactante, querer dizer uma outra coisa. Mas o fato é que eu preciso tomar posse da palavra que eu estou
transmitindo. Eu preciso tomar posse do ensinamento que eu quero trazer. Eu preciso tomar posse ou preciso viver o que eu estou transmitindo, porque do contrário é apenas letra morta, né, como a gente costuma dizer. A boca fala do que o coração está cheio, porque é o coração que comanda a vida do homem, né? E são nossos sentimentos que vão nos guiar nessa trajetória. E por isso que eu sempre coloco para vocês essa necessidade que temos de trabalhar nosso emocional para desenvolver uma razão qualificada. E por isso eu sempre convido vocês a participarem da oficina de escrita Cartas ao Jovem Poeta, porque essa oficina de escrita, talvez eu vá mudar esse nome depois, eu não sei, mas o fato é que Rio que trabalha justamente nesse livro aspectos muito importantes que desenvolve muito essa capacidade de olhar a poesia de dentro, a partir do seu conteúdo, e depois pensar na sua forma. O link está aqui na descrição, caso você tenha interesse em entrar em contato conosco, tá bom? É claro que tudo vai acabar numa simbiose muito profunda entre conteúdo e forma, aspecto e profundidade, né? Superfície e profundidade, aparência e essência, é isso que eu quis dizer. Forma conteúdo, né? E uma é, de certa forma, a consequência inevitável da outra, né? Eu me lembrei da música de Tom Jobim, né? Do Samba de uma Nota Só. Assim como eu sou a consequência inevitável de você. Ele, obviamente, ele tá falando do amor, né? Então, como eu te amo, né? Eu tenho a minha consequência inevitável é te buscar porque eu te amo, eu amo-te, né? E justamente todas as coisas, e no caso a poesia também, possui um objeto do seu amor. E amor no sentido clássico, que une os dois elementos que estão separados. Se eu amo algo, eu busco isso. E justamente o que nós estamos buscando? O que o nosso amor vai nos conectar? Entende? Então que quando eu falo do desenvolvimento das emoções saudáveis para desenvolver uma razão, isso não é uma coisa simplesmente tirada da minha cabeça, mas vamos dizer assim, um resgate de uma ideia antiga, né, que os gregos já trabalhavam, os indianos também já trabalhavam essas coisas. Por que não dizer que também os trovadores medievais, né, com suas histórias como Tristão e Isolda, Rei Arthur, que os cavaleiros da Távola Redonda já estavam trabalhando isso já há muitos séculos, né? Então, a partir desse trabalho, dessa disciplina, o sentimento vai se estabelecendo e se cria de forma saudável em nossa alma. A razão então pode pesar entre aquilo que é lícito e o que não é lícito, entre os vícios e as virtudes, e escolher o melhor caminho. Então, a partir da escolha de um melhor caminho, você vai se traçando uma rota ascendente que leva a razão até o nosso espírito, e o espírito pode então manifestar-se, porque o espírito não se manifesta sem um apoio adequado, mas para isso a gente precisa cultivar os sentimentos, cultivar a razão correta, a razão equilibrada, justa, medida, adequada, e o espírito então se manifesta como uma força potente que ajunta todas as coisas. Então, quando a gente fala de um exercício, né, de falar com o coração, significa falar apenas aquilo que já foi conquistado, não mais. Significa não criar uma falsa imagem, né? Significa não corromper relações, mas simplesmente trazer aquilo que se carrega dentro de si de forma simples, sem afetações. Então,
partir do momento em que eu domino o conteúdo, eu estudo sobre isso e eu trago para a minha exposição, eu tiro do meu coração isso e eu apresento a vocês. Então, apresentando a vocês todo esse esquema complexo, essa engenharia filosófica, né, de argumentos lógicos, proposições, silogismos, eu vou então demonstrando dialeticamente como resolver cada um desses elementos, qual as peças que precisam ser puxadas, e vocês vão, através de um exercício de imaginação, percebendo isso também. Então, para mim, na minha concepção, só há como ensinar as coisas profundas dessa maneira. Eu preciso transmitir isso de uma forma viva e eu preciso fazer com que vocês enxerguem o que eu estou comunicando. Do contrário, a gente finge que ensina, outros a gente finge que aprende, né? E não à toa, essas sociedades tradicionais sempre trabalhavam com a palavra, muitas vezes. Muitas vezes não, sempre, né? A palavra através da poesia, a palavra através das histórias, e a imaginação era sempre desenvolvida e estimulada através de inúmeros detalhes que eram passados pelo próprio canto. E não havia essa necessidade de utilizar gravuras, imagens, né, slides, porque havia uma capacidade de fazer com que as pessoas compartilhassem de um mesmo mundo, de uma mesma imaginação. Havia essa capacidade de, no momento em que eu estou transmitindo, fazer com que você perceba. Então, o processo de ensino é um processo de concretizar conceitos, ou seja, tornar conceitos elementos concretos, fazer com que esses conceitos possam, então, se comunicar através de uma rede de projeções imagéticas, de elementos imagéticos que vão se, como posso dizer, penetrar na sua alma, na alma daquele que escuta, que então esse que escuta pode compartilhar de um mesmo ambiente mental. Eu gosto de usar a imagem do território. Aquele que declama uma poesia, o artista, ele quando faz isso, ele expande o seu território. Ele sai como uma onda do coração, né? Hoje isso não é nem uma figura de linguagem, né? Porque hoje em dia já se sabe que o coração tem um campo magnético que é capaz de afetar aqueles que estão ao seu redor, né? Mas ainda como figura de linguagem isso tem uma força maior, né? Então, no momento que ele está declamando uma poesia, ele transmite esse seu território e ele envolve a todos que estão ao seu redor. E esse território, ele encanta, e através desse encantamento, né, quase como uma serpente, né? O artista, ele encanta as pessoas como serpentes que ficam dançando, observando o seu movimento. Ou, né, como as crianças, né, do flautista de Hamelin. Então, de certa forma, o artista ele consegue despertar essa criança, essa alma criança em nós, fazendo com que a gente não consiga tirar os olhos do que ele está fazendo, do que ele está declamando, né? Então, a partir daquele território, as coisas acontecem e então compartilhamos desse mesmo mundo imagético, desse mundo imaginal, emocional. E na parte de ensino de filosofia, na parte de ensino das coisas profundas, se desenvolve da mesma forma. Às vezes eu tenho que colocar uma carga moral ou de força, né, da minha experiência maior, né, em algumas situações, e até falar de forma mais dura, mas no geral não é assim que funciona. No geral a gente compreende mais por um entendimento. E esse entendimento ele vem muito dessa clareza, né, de ter essas imagens bem claras.
Mas essas imagens bem claras só vão ser transmitidas se está bem assentadas no coração. A boca só pode transmitir aquilo que o coração está cheio, certo? Por quê? Porque o coração vai estar cheio de uma carga, e essa carga é vitalidade, é vida. Os ensinamentos não são simplesmente conceitos jogados. Para isso temos os livros, que guardam muito melhor do que nós. Porque a nossa memória já não está mais lá aquela coisa maravilhosa, né? Isso acho que todos hão de concordar. Mas, quando os conceitos então tomam vida, ou tomam forma, concretizam-se na vida de uma pessoa específica, que é esse mestre, esse instrutor. E nesse momento, então, se estabelece uma transmissão, uma comunicação entre aquele que sabe alguma coisinha, né? Como Sócrates dizia que não sabia nada, né? Mas sabia e saía ensinando as pessoas nas ruas o tempo todo, e era o homem mais sábio da Grécia. Então sabemos alguma coisinha e ensinamos para aquele que sabe menos. Então estabelece uma transmissão onde eu vou falar apenas daquilo que eu sei, sem mais afetação, sem algum outro elemento, mas que essa transmissão do meu coração para o coração do próximo vai encontrar nesse coração uma vida nova e vai se fortalecer, se multiplicar, se potencializar e se unificar numa mesma ideia, numa mesma sintonia, numa mesma frequência. Tá bem? Então, esse exercício que eu fiz de falar com o coração é um exercício muito simples, né, no fim das contas. Mas ele foi um exercício que me fez tomar um melhor contato com o outro, estar em sintonia, perceber, conseguir olhar para as pessoas durante uma aula, né? Coisas que eu tinha muita dificuldade de fazer. E, né, que em última instância é o que permite que eu hoje consiga fazer os vídeos aqui para vocês, porque eu não ia, acho que eu nunca conseguiria fazer isso sem fazer esse exercício, né, de falar com o coração, tá? Para aqueles que são muito cri-cris, para aqueles que são muito assim, né, virginianos na mente, eu acho o exercício muito válido, muito importante, eu diria até fundamental, soltar um pouco e buscar conversar, buscar ver que aquele que você está transmitindo é também uma alma humana como você que fala. Isso para qualquer atividade, para qualquer assunto. Eu falo dos assuntos profundos, porque são aqueles que eu me dediquei a aprender, a ensinar, né? E quando eu falo dos assuntos profundos, eu não tô desmerecendo nenhum tipo de, de profissão, nem nada do tipo. Mas é porque os assuntos profundos, eles dizem respeito à nossa alma, né? E são aqueles que a gente vai precisar sempre buscar descer mais um degrauzinho ou subir mais um degrauzinho, né? Que a gente está sempre trabalhando exatamente as mesmas coisas desde o primeiro dia, né? Quando a gente fala de autoconhecimento, a gente está falando da mesma coisa desde o primeiro dia. E buscar se conhecer, buscar esse aprendizado profundo, né? É algo que precisa ser feito com muita paciência. Então, eu falo dos assuntos profundos, mas isso não quer dizer que eles são, assim, não que eles desqualifiquem nenhum tipo de profissão, nenhum tipo de ofício, né? Mas esses assuntos profundos, eles precisam ser trabalhados por todas as pessoas, porque faz parte da essência humana, né? E por entender isso, né, que os gregos ficaram conhecidos como essa sociedade, essa sociedade mesmo, né? Esse povoado, né? Não chega a ser uma civilização, mas esse povo que buscou
que buscou não, mas que esse povo de filósofos, né, esse estilo de vida de filósofos, ainda que não fossem todos filósofos, mas certamente grande parte, né, ou muitas pessoas tinham acesso a algo de filosofia, e essa filosofia grega, né, foi a base da nossa civilização ocidental no que tange à estrutura do pensamento, à estrutura do autoconhecimento e do desbravamento da alma humana. Hum, acho que é isso, né? Então, queria deixar essa recomendação, né? A boca só fala daquilo que o coração está cheio, né? Isso fique bem claro. Falem com o coração. E se o coração de vocês está cheio de conflito e coisas tumultuosas, de nuvens escuras, faça o exercício da arte, purifique-o. Trabalhe os seus sentimentos profundos e saudáveis, e eles vão te fortalecer, vão dar força à sua alma, vão te fazer uma pessoa melhor. Confie. E é isso. Para esse vídeo, vamos ficando por aqui. Caso tenha gostado dele, deixa um like, se inscreva no canal, um comentário, qualquer coisa do tipo. Obrigado por chegar até aqui e tchau, tchau.